Boa tarde. Estamos aqui de férias, né? De férias e começando o nosso Brasil Profundo, né? A conversa de hoje. Testando aqui o som, depois vou passar lá pro YouTube. Deixa eu ver, vou deixar aqui numa posição melhor aqui, deixa eu ver, assim. Não, aqui não tá bom ainda. Ah, vou deixar aqui mesmo. Corta um pouco a cabeça, mas não tem problema. Aqui é todo no amadorismo. Então, meus caros, aproveitando as férias, né, fazer uma pequena conversa aqui ah, dos assuntos, né, do cotidiano. Começar primeiro, né, depois eu vou passar para baixo do vídeo, né, uma matéria do Museu das Civilizações Africanas no Senegal, né, vai se juntar pelo menos 12 mil anos de história africana, né, é bastante interessante essa iniciativa do governo senegalês em parceria com o governo chinês, né, o Museu das Civilizações Africanas, né, depois eu num site de notícias de Portugal, né, eu vou acabar passando para baixo desse vídeo, né. A segunda questão é do assassinato então dos dois trabalhadores sem terra na Paraíba e por tabela, né, a nomeação do novo ministro do Meio Ambiente do governo que se avizinha. É bastante assustador, né, essa questão do assassinato de lideranças sem terra. Então, na Paraíba, então, no município de, deixa eu até achar aqui a matéria aqui, o Brasil 247 que fez a matéria, vamos achar aqui, vamos achar. Então, foi no assentamento Zumbi dos Palmares, né? É uma matéria, na verdade, produzida pelo Brasil de Fato e replicada aqui no Brasil 247, né? O município é Mari, na Paraíba, e foram executados, então, o Rodrigo Celestino e o José Bernardo da Silva, que também é conhecido como Orlando. Duas lideranças dos movimentos sociais foram executados, né? Então, a tiros, num contexto em que o Bolsonaro nomeou como ministro do Meio Ambiente um sujeito que, quando candidato pelo Partido Novo do Estado de São Paulo, levava um número, no seu número de o Ricardo Salles, né, o nome do futuro ministro do Meio Ambiente, o seu número era, o número como candidato, né, simulava então uma numeração de armamento, no caso, né, e ele também tem nos seus discursos, né, o discurso de ataque ao MST, inclusive de falar em fuzilar, enfim. Então ele tem a cara do fascismo, né? O Ricardo Salles é até assustador para o estilo de governo que se avizinha, né? Para o estilo de governo que acaba sendo diplomado hoje. Mas eu quero dar uma ênfase, né? Então, depois do assassinato do Sem Terra, né? E aqui mostrar solidariedade ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra e toda a luta organizada nesse país. Nós aqui estamos da terra onde se assassinou Marcelino Chiarella, a gente sabe muito bem como é isso. Nós estamos no ano de 2018, onde foi executada Marielle Franco, e agora você tem mais as execuções então de dois trabalhadores, duas lideranças, né, do movimento dos sem terra no estado da Paraíba. Pois bem, e aí nós vamos então ao episódio da semana, né? O episódio da semana é algo bizarro, né? O motorista Fabrício Queiroz, motorista do filho do Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, que, que é no caso se elegeu senador pelo Rio de Janeiro. Eu já retorno, eu já retorno aqui a discussão. Eu estava falando do Flávio Bolsonaro e aqui eu tenho que atender algo. Então, eu estava falando do Flávio Bolsonaro, né, e do seu motorista, né? A COAF, né, que analisa as movimentações financeiras, né, das pessoas no país,
sinalizou uma movimentação atípica nas contas de um motorista que era assessor do Flávio Bolsonaro, não é? 1.200.000 de movimentação, né? E eles acharam muito estranho, né? E acabaram vazando esta notícia, no caso, essa investigação, no caso, porque na verdade assim, há que se clarear, né? Houve uma operação chamada, como é que é? Furna de onça? Alguma coisa assim. Agora, se alguém souber aqui pode colaborar. Em que se prendeu deputados do Rio de Janeiro que supostamente recebiam uma espécie de mesada, uma espécie de mensalinho, não é? Do governo Pezão. E dentre eles, então, nos desdobramentos dessa investigação, se chegou nesse assessor, que é um militar, assessor do Flávio Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro. O mais intrigante é que um dos pagamentos, né, dessa movimentação bancária foi para a esposa do Bolsonaro, a terceira esposa dele, né, a Michele Bolsonaro, que é a atual esposa dele. Então é bastante intrigante nesse sentido e algumas pessoas já falam, fazem alguns comparativos que isso poderá ser um fim breve do governo que se avizinha. Em tese, já se levanta aqui o Reinaldo Azevedo, por exemplo, que é um jornalista de direita, já sinaliza que pode ser que o Fabrício Queiroz seja o operador financeiro do Bolsonaro, como foi o Coronel Lima do Temer, como foi o PC Farias do Collor, né? O sujeito que faz o serviço sujo financeiro, né? A questão é que é muito intrigante o seguinte, né? Como que o filho do Bolsonaro, nesse episódio, né, quando você faz uma série de conduções coercitivas e prendem parlamentares, como que o filho dele não foi preso nesse episódio todo? E mais do que isso, como que o Bolsonaro ficou sabendo disso? Porque lá atrás a família Bolsonaro exonerou então esse sujeito como assessor. Então eles desconfiaram alguma coisa, né? A ponto do que o próprio Mourão, o general Mourão, que é o vice do Bolsonaro, apontando que o seguinte, aí tem, né? Ele sinaliza que ele também está entendendo que tem alguma coisa de errada e isso começa a causar uma série de problemas, né, na conturbada família Bolsonaro, que já é toda problemática, toda não trouxeram nada de bom para esse país e não trarão, no caso, né, trarão apenas mais desgraça, né, e possivelmente um aprofundamento da onda liberal, né, e que trouxe já miséria ao país pelo governo Temer. Então nós vamos ter um aprofundamento disso e um aprofundamento autoritário. O Juliano aqui está dando boa tarde, né? Boa tarde também para o Juliano. Veja bem, isso tudo vai dar o que falar ainda, né? Agora dá aquela amenizada, ele é diplomado hoje, enfim. Mas o fato é que você tem um prato cheio aí para inclusive setores da imprensa que estão sendo preteridos fazer um processo de oposição forte, sistemática, então, ou pelo menos fazer uma espécie de chantagem até negociar os acordos publicitários, no caso com o novo governo que se avizinha. Pois bem, é esse o cenário. E esse cenário também é um cenário que mostra a cara de pau do juiz Moro, não é? Que sai pela tangente e foge agora das entrevistas, não é? Tem até algumas brincadeiras, né? Que ele e o Deltan Dallagnol, que é twitteiro no caso, né? Que gosta de usar a internet, não está falando mais nada. O Carlos Fernando está passando poesia, o outro procurador lá, falastrão sobre a corrupção, está postando coisas sobre poesia. Eu gosto de acompanhar eles para ver até onde vai a cara de pau e a hipocrisia, né, da tal da República de Curitiba, que na verdade é responsável por uma série de males que esse país viveu nesses últimos 4 anos. Dentre eles ter passado pelo governo Temer, dentre eles ter caído o PIB brasileiro mais de 5%, né, ele está 5% menor do que era em 2014, a taxa de desemprego ter aumentado enormemente, os estados como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o próprio Rio Grande do Norte, o próprio Rio de Janeiro, mesmo São Paulo, com problemas fiscais terríveis e enormes dívidas, não é, para os governos que iniciam, né, na sequência. E eu não vejo um horizonte assim alvissareiro, né, para o país, né, com estas soluções e com este processo de crise que já se avizinha, não é? Mas nós temos que falar de algo significativo, né? E significativo nesse país é Lula livre. Lula é aquilo que é mais importante nesse país. Do seu cárcere em Curitiba, ele continua sendo a maior liderança política que esse país produziu.
e é a maior liderança viva, provavelmente da história mundial recente, no caso dos presidentes, né, recentes do mundo, uma liderança espetacular, assim, que construiu um país, uma diferença, né, dentre o país que ele assumiu lá em 1º de janeiro de 2003 e o país que foi entregue no pós-golpe, né, eu diria ali em 31 de dezembro de 2014, né, que a partir daí a presidente Dilma não conseguiu mais governar e o país desandou e virou essa desgraça que nós estamos acompanhando nesses últimos tempos. Pois bem, hoje, que é o dia que se comemora a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos uma série de atividades em Curitiba, né? Ele recebeu a visita de um padre italiano hoje, né? Deixa eu só ver aqui, acho que é Domenico Costella ou Domingos Costella, alguma coisa assim, um padre italiano. Como? Domenico Costella, né? No domingo você teve na premiação da Rede Globo o ator Alexandre Nero, que conheceu o sertão da Paraíba, salientando por que o Lula tem gratidão, né? Um sujeito conhece na prática o que é um governo que fez alguma diferença para o sertão paraibano, para as pessoas que mais precisam de política pública, não é? E hoje, então, na declaração, no dia que se comemora a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é bom relembrar que Lula é um preso político especialmente do juiz Moro e das pretensões políticas do juiz Moro, né? Agora confidenciado pelo Onyx Lorenzoni, né? O Onyx Lorenzoni apontando que desde 2005 o Moro pensava uma legislação que pudesse prender o Lula, especialmente, né, o Nine, como ele se refere, de forma preconceituosa, não é? E aí o linguarudo do Onyx Lorenzoni, para mostrar que ele é amigão do Moro, né, diz que lá em 2005 o Moro havia confidenciado esta questão de como fazer chegar nos líderes políticos, né, quando há um processo de corrupção de pagamento de contas de campanha, né, mesmo que isso não tenha provas, não tenha se produzido provas. E aí cabe a crítica aos governos Lula e Dilma, né, porque ao mesmo tempo que você aperfeiçoou as legislações de combate à corrupção, não é, e as instituições, você tornou-se refém de uma legislação retrógrada, de uma legislação que nem no período militar existia tão retrógrada nesse sentido. Eu recebo essa contribuição essa semana de um advogado, não é, aqui de Chapecó, que me falou exatamente isso, né, que o sentimento autoritário do poder judiciário brasileiro, do judiciário de direita, no caso, ele foi facilitado com legislações, no caso, como é o caso da lei antiterrorismo, como é o caso da lei da delação premiada, como é o caso de você tornar efetivo, não é, e crime, né, a própria lei da ficha limpa, não é, que você tornou então algo que parecia extremamente positivo, não é, e hoje você tem a espada de Damocles no caso do poder judiciário dizendo quem pode e não pode ser candidato, né, substituindo o voto popular pelo playboyzinho concurseiro, no caso, pelo Deltan Dallagnol da vida, o sujeito que não sabe o que é um carregador de frango, o sujeito que não sabe o que é um frigorífico de Chapecó, o sujeito que não sabe o que é um cara que planta fumo, não é? É um sujeito que não sabe o que é um catador de caranguejo dos manguezais do Recife, não sabe o que a vida de um seringueiro lá de Chapuri ou de Brasileia, no Acre, né? Não faz ideia o que é um sujeito que perdeu o dedo numa fábrica de móveis aí de Coronel Freitas, né, aqui em Santa Catarina mesmo. Tipo, mas é um meninote concurseiro que passou no concurso e se acha acima do bem e do mal, a ponto de indicar quem é e quem não é corrupto, né? Porque a régua moral deles também é extremamente equivocada e eu diria embaçada, né? Ele tapa o olho direito, no caso, para não ver a corrupção da direita, no caso, da ala direita do país, no caso, que é o que pelo menos eu vislumbro, né, da tal da República de Curitiba. Pois bem, o Olinto aqui está dizendo, eu quero ver um motorista que deposita 24 mil. Eu nem tenho motorista, né, Olinto? A gente que é trabalhador, né, você também é professor, a gente não tem motorista, né? O sujeito tem o assessor, né, motorista, e o sujeito movimenta uma quantia financeira gigantesca, né, com o uso do mandato, né? Provavelmente aí você tem
esse caixa constituído de maneira irregular, que é assegurar parte do salário dos assessores. Esta prática ela é uma prática, infelizmente, muito comum nos parlamentos. Não deveria ser, mas é um crime, no caso, porque você está extorquindo um trabalhador, no caso, um assessor parlamentar que trabalha na política, mas está extorquindo ele para fazer caixa de campanha, né? O Olito torna a dizer aqui que Lula preso político porque é o maior político desse século. E eu tenho feito aqui na minha rede social um acompanhamento, sim, resgatando um pouco das políticas públicas, um pouquinho de pesquisa que eu faço à noite, e eu fico impressionado com a quantidade de políticas públicas que se fez nesse país e que não se divulgou, não é? De universidades, de parques eólicos, de creches, de habitação, duplicação de rodovias, portos, aeroportos, institutos técnicos federais, UPAs, Hospital Materno Infantil, como é o caso aqui de Chapecó, Hospital da Criança, você tem restaurantes populares, você tem o combate à fome, você tem energia elétrica pelo Luz para Todos, você tem a transposição das águas do Rio São Francisco e uma série de adutoras pelo nordeste do país, de cisternas, enfim, a política pública ela chegou nas pessoas, se combateu a fome e a miséria, o salário mínimo aumentou acima da inflação. Pois bem, né? Então só nos resta dizer na data de hoje, né? E aí eu já vou para o encerramento antes de dizer aqui uma indicação de leitura para o dia, não é? Dizer então que o dia de hoje é o dia de falar Lula livre. E a gente espera que antes do Natal Lula esteja solto, porque é um absurdo, né? O processo jurídico farsesco, né? Uma história montada para tirá-lo da disputa, para produzir essa aberração que é o herói com os pés de barro, né? Que é o juiz Moro, não é? E com o suposto mito e honesto se elegendo presidente, e que começa a sair então todas as suas capivaras, aí vamos usar uma expressão bem popular dos processos então que começam a aparecer de que o mito, né, e o honesto na verdade são mitos no caso, né, é um personagem inventado do baixo clero da política, né, que fez fortuna na política, né, que não é muito chegado no trabalho, né, sempre foi um parlamentar muito medíocre, de baixíssima produção parlamentar, baixíssima capacidade técnica, capacidade argumentativa, soluções para o país, mas que, infelizmente, é o nosso presidente eleito, não é? E se avizinha, então, um cenário terrível aqui, do ponto de vista da regressão dos direitos, né? Eu já comecei aqui no início da fala falando do assassinato dos trabalhadores sem terra na cidade de Mari, na Paraíba. E, para concluir, então a recomendação de leitura de hoje, do jornalista Paulo Henrique Amorim, não é? Lá que trabalha na Rede Record, mas eu me refiro especialmente do Paulo Henrique Amorim do Conversa Fiada, né? O blog dele, tanto no YouTube quanto no seu próprio site, não é? E no Facebook, que é O Quarto Poder, uma outra história. Eu comprei esse livro do Paulo Henrique Amorim quando ele esteve aqui em Chapecó, né, numa palestra que o Citespen organizou, uma boa fala do Paulo Henrique Amorim, que usa uma ironia fina, importante, assim, do sarcasmo para fazer a crítica. E esse é um livro que fala, então, da vivência dele no jornalismo e como o jornalismo se constitui um quarto poder golpista, né? Ele cunha, então, essa expressão partido da imprensa golpista, né, se referindo então aos grandes meios de comunicação, Rede Globo e seus acessórios, a família Frias no Estadão, a Mesquita no Estadão, desculpa, Frias na Folha, a família Tivita, né, que faliu no caso a revista Veja, mas também que eles chamam inclusive de detrito sólido da maré baixa, né, a revista Veja, e essa é a recomendação de leitura para hoje. No mais, um abraço a todos. E para encerrar então, Lula livre, Lula inocente, e vamos resgatar a democracia nesse país fazendo resistência e uma oposição em defesa dos trabalhadores, em defesa de quem mais precisa de política pública, em defesa da democracia, em defesa das liberdades individuais. Um abraço.